dizer uma coisa pra vocês. Toca a música aí do carnaval, vai arrebentar no carnaval. Só falta o Ray-Ban pra virar motorista da Cometa, né, com essa camisa aqui. Deixa eu dizer uma coisa. Agora pode tirar. Ô, Tanguy, faz favor, filho, muda pra nós ali, por gentileza. Tá aparecendo o Neto ali, o retrato do capeta, o Neto. Ó, da nossa região, da região sudeste do país, São Paulo foi a que mais recebeu, o estado que mais recebeu chuva. E é o que está num estado pior nessa crise de falta de água. O pessoal chama de crise hídrica. Crise hídrica é o cacete, é falta de água bruta. E hoje pela manhã eu estava ouvindo a rádio Jovem Pan lá de São Paulo, e um cara chamado, parece que é Gustavo Poloni, disse o seguinte na Jovem Pan: um secretário da Sabesp teria informado para um homem forte do governo paulista de que se a coisa continuar como está, eles vão ter que evacuar a cidade, tem que todo mundo sair da cidade, que não tem água, não vai ter água. Olha só o tamanho do problema, e tem gente aqui achando que nós não vamos ser prejudicados com essa situação. Aqui está chovendo menos do que em São Paulo, e eu passei aqui no São Bento, tinha uma desgraçada lavando o passeio com a mangueira. Tem que punir, rapaz, meter multa nesse povo, Os caras estão achando que é brincadeira isso. Desculpa, pessoal, mas é apenas um pequeno desabafo. Voltei a ser feliz. Olha aqui, boa tarde. Começando mais uma edição dos Donos da Bola. O Cruzeiro acelerando o passo, e eu também aqui para estreia no Campeonato Mineiro. E o Arrascaeta mal chegou e vem deixando uma boa impressão. O Marcelo já disse aqui, e a gente está vendo também nos treinos. Está jogando muito e deixando boa impressão junto aos companheiros também. Lá no Galo, de um passado doloroso a um presente vitorioso, que rima... safadinho, gente. Foi uma caminhada e tanto. Marcos Rocha e sua evolução na lateral. Eu que sempre defendi, esses aqui só criticavam, né? E as últimas também do Cruzeiro. Será que o Cárdenas está vindo jogar aqui, no Atlético? Porque disse que ontem sairia a nota do clube de onde seria a temporada dele, jogaria onde aqui no Brasil, não sei o que. Eu pensei que fosse no Inter. Mas aí o Inter anunciou o Anderson, que jogava no Grêmio. E eu tô achando que esse Cárdenas vai pintar por aqui, hein? Daqui a pouco a gente fala de tudo isso. Mas já vamos direto com a Gisele Ramos, ô gente, ou não? Então, Luciano Dias, o Mr. Band, trazendo as informações que rolaram pela manhã na Toca 2. É com você, alô, Mr. Band, boa tarde. Fala, Everton, boa tarde, amigos ligados nos Donos da Bola. Hoje pela manhã aqui na Toca da Raposa, apenas os goleiros apareceram no campo. Os jogadores de linha ficaram na academia. Mas vamos falar de negociações, é o que o torcedor quer saber. A diretoria prometeu contratar um zagueiro, um volante e também um meia atacante. Começando pela zaga, a diretoria sondou o Leandro Almeida, aquele que jogou pelo Atlético e está no Coritiba, mas ficou assustada nos valores pedidos pelo Coxa, 4 milhões de reais por 50% dos direitos do jogador. A negociação deu uma esfriada. Fala-se também em um jogador com experiência em Libertadores. Especulou-se o Paulo André, aquele que atuou pelo Corinthians em 2012 e está no futebol chinês. Falando em volante, Arouca dos Santos é a prioridade. O Cruzeiro aguarda uma ação na justiça que o jogador tem contra o Peixe. O Arouca, vencendo esta ação, a contratação seria facilitada. O Cruzeiro disputa o jogador com o Palmeiras. No caso, o salário de 400 mil reais também não seria nenhum empecilho para o Cruzeiro contratar o jogador. O plano B é o Jean, que está no Fluminense. Agora, falando de meio atacante, vários nomes são especulados. Tem o Jorge Luna, que é um argentino que atua no futebol chileno. Falou-se também no G2, que atuou pelo Defensor na Libertadores do ano passado, foi companheiro do Arrascaeta e está no futebol belga. Tem o Cleiton Xavier, que é um meia que atuou pelo Palmeiras com destaque e está no futebol ucraniano. A imprensa colombiana falou do Cárdenas no Brasil e um dos clubes seria o Cruzeiro, o outro o Internacional. Vamos ver como é que vai andar essa novela do Cárdenas. Tem também o Lucas Lima, que seria mais um jogador do Santos a atuar no Cruzeiro. Agora, falando de jogador que já está contratado, o chileno Mena será apresentado hoje à tarde aqui na Toca da Raposa. Não foi apresentado ontem por causa de alguns detalhes no contrato do jogador. Outro lateral esquerdo que chega é o Pará, de 19 anos, ele que atuou pelo Bahia no ano passado. O Cruzeiro adquire 50% dos direitos do jogador e empresta o Souza para a equipe baiana. É isso aí, Everton. Negociações bombando aqui na Toca da Raposa. Eu volto com você. Rapaz, e com dinheiro fica fácil, né? Com dinheiro fica fácil ir ao mercado, mesmo que o mercado não ofereça boas peças.
Mas até que oferece. Será que o Cárdenas está vindo para o Cruzeiro ou para o Atlético? Será, hein? Cruzeiro com dinheiro? Não sei. Acho que seria uma boa peça até mesmo para substituir o Everton Ribeiro. E no Atlético, que quer um jogador nessa função também, então caberia muito bem nos dois. Sobre a questão do Mena, agora há pouco na Band News a gente dizia que o Mena veio para resolver o problema da lateral, né? Porque vai travar uma briga com o Pará. Eu até gosto do futebol do Gilson, eu sei que ele tem limitação, mas é que você avaliar o Gilson numa remontagem de time é muito mais difícil do que avaliar o Gilson jogando, por exemplo, naquele Cruzeiro do ano passado. Se ele entra naquele Cruzeiro do ano passado com todas as peças, foi o que a gente imaginou ao final da temporada passada, ele poderia render. Um time em remontagem é sempre mais complicado. Bom, vou começar com você, ídolo, já que você está todo entusiasmado com a banda Luxúria. Eu fico feliz em saber que você gosta não só da banda, mas também da música. Sim. Que vai ser hit no carnaval, feito em minha homenagem. A música que lembra do amigo não tem como ser ruim. Pus uma foto agora no Twitter falando da Paola Oliveira. Minha mulher botou um cara de sunga e falou: contratei o cozinheiro. Engraçadinho. Falei que ia contratar a Paola Oliveira. Sobe o som aí. Fala o som da banda Luxúria, da chegada do Mena, a confirmação do Mena, a possibilidade de Cárdenas do Cruzeiro e mais a possibilidade de contratar mais um volante e tal, outras contratações, até mesmo um atacante, lateral. E aí, ídolo, boa tarde. Gostou do show do Foo Fighters ontem? Cara, boa tarde a todos. Eu gostei, mas eu não sou tão fã de Foo Fighters assim, pra ser sincero. Você foi? Mas... Não, eu gosto muito de música, eu gosto de ver shows ao vivo, gosto de pesquisar. Você assistiria um show da banda Luxúria? É o terceiro show do Foo Fighters que eu vi, mas deixa pra lá, senão eu vou começar a falar mal, o povo vai me bater. É verdade, mas vamos lá, vamos falar então do Cruzeiro, por gentileza, Mena, as outras posições. O Foo Fighters não transcende, não ousa, Entendi. O Foo Fighters é uma banda correta, mas entendi. Né? Coxinha. É uma banda gourmet. Vai, ídolo. Boa tarde a todos. Olha, o Mena, num mercado que não tem lateral esquerda é uma boa contratação. Não é um jogador de primeiríssima linha que vai chegar driblando, vai chegar fazendo a diferença ali na lateral esquerda, mas dentro da possibilidade aí do mundo, foi uma boa contratação para o Cruzeiro. Também já estava muito acertado há mais tempo. E sobre o mercado aí, tem convicção que o Cruzeiro vai trazer mais um volante. Não sei se vai ser um primeiro volante para soltar um pouco mais o Henrique, porque o Henrique tem essa possibilidade, né, de fazer as duas funções, ser ou o primeiro ou o segundo homem do meio-campo. E um cara do meio para frente. Se é o Cárdenas ou não, eu não sei, até porque eu acho que é uma possibilidade grande do Cárdenas ir para o Atlético. Acho que há uma grande possibilidade do Atlético trazer esse jogador. Mas o Cruzeiro vai continuar se reforçando porque o baque foi muito grande com as saídas. O Mena é um bom começo. Agora, com a chegada do Mena, do Pará, esses laterais que estão no Cruzeiro, você mencionou o Gilson e principalmente o Breno Lopes, esses caras vão perder espaço, né? O Breno Lopes principalmente, né? Pra que veio, então, né? Não, porque ano passado tinha o Samúdio e o Egídio, então já não tinha espaço. Mas o negócio do Egídio, eu acho, não sei, sobre o Egídio especificamente, ou a negociação, eu não falei com ninguém especificamente, mas parece que foi um negócio de ocasião. Nossa, um grande negócio, vai entrar um dinheirinho bom e tal, vamos vender. Até porque não era unanimidade. Eu gostava muito do futebol do Egídio. Achava um lateral acima da média, até porque a média não está muito boa, mas ele era acima da média. Só do cara bater muito bem na bola e na linha de fundo, conseguir fazer um cruzamento, já o credencia como um grande lateral, né? No momento que a gente vive com escassez de bons laterais. Então o Breno Lopes não tem lugar. O Gilson, confirmando o Pará com o Mena, até falei com o Edmar hoje, eu até acho, Edmar, que o Gilson poderia até ficar, porque o revezamento, o rodízio, ele é muito grande, jogadores se contundem e tal, mas não acho que não tem condição, acho que ele não vai ficar. E o Mena pode corrigir um problema que a gente criticou muito aqui, o Egídio, no ano passado, que era um cara que subia muito, mas às vezes tomava nas costas. O Mena já tem uma característica diferente, que é um jogador que marca um pouco melhor, é mais duro na marcação e tal. Tomara que não seja um Samúdio, né? Claro. Tomara que não seja um Samúdio, porque o Samúdio tinha muita raça, mas não era muito jeitoso. Mas é um pouco Samúdio, né? Ele tem esse... Ele é mais jeitoso um pouquinho. Não, sim, mas ele tem essa característica de ser um lateral nota 6, um lateral correto, um lateral ok. Acho que as descrições, os adjetivos passam por aí. Meu filho, fica aí, guarda a posição, faz o básico, faz direitinho. Não espere. Até na seleção dos nossos lances ali, convenhamos que não tem, né? Não tem nada de...
Daqui a pouco o grande momento dele é a cobrança de lateral, assim, né? Mas... Tomara que não, né? Ô, Dimara. Não pode falar essas coisas, né? Que o povo não tem humor. Acha que tá falando mal do jogador. É um bom jogador, viu, gente? Ô, Dimara, vamos falar desse Cruzeiro, então. Tudo que foi dito hoje na Band News, a gente repete aqui, até pela audiência rotativa. Mas você acha que foi um bom negócio? Bom, até ele vai ser apresentado hoje às 4h30 da tarde, né? Já assinou o contrato e tal. A questão do Mena e a possibilidade do Cárdenas. Eu estou falando de possibilidade do Cárdenas porque não existe uma definição do clube que ele vai atuar no Brasil. Pode ser Cruzeiro, pode ser Atlético, pode ser Flamengo, não sei. Mas pode ser que pinte no Cruzeiro. E se vier, joga onde? Isso eu montaria isso. Até porque o Marcelo disse aqui na segunda-feira que o Arrascaeta faria a função do Goulart. Isso. E quem faria do Everton Ribeiro? Mas se o Cárdenas chegar, acho que pode mudar. Eu acho que ele pode mudar. Inverter ele também. Eu né? não sei. Tem... E você sabe que ele arma um meio-campo com Arrascaeta, Cárdenas e com 2 homens de velocidade. Também, eu acho até que perde esse homem de referência. E eu vou cometer uma inconfidência, porque estava naquela história do Centurion e do Cárdenas. Eu virei para o Marcelo e falei, eu prefiro o Cárdenas. Porque entre as duas coisas... E o Centurion está quase fechado com o São Paulo. Não, entre as duas situações... É melhor. Eu só assusto, e aí eu vou muito nesse lado que o Everton sempre discute com o pessoal de São Paulo, é que a que ponto chegamos? Nós temos leilão por Cárdenas, por Centurion, por Dudu. Dimara, mas não, mas é eu tô legal. dizendo assim, a gente... Não, eu acho passado legal. A gente cobrava tanto aqui os olhares dos dirigentes mineiros para o futebol sul-americano. Sim, mas o que eu estou dizendo assim, é que ultrapassa os limites. Ontem o procurador dele divulgou na imprensa, dizendo que ia ter uma nota, porque eles tinham acabado de receber uma proposta espetacular de uma equipe brasileira. Imediatamente eu liguei para as nossas equipes para saber o que era. Você ligou para a América? Não cheguei a tanto. Mas o Cruzeiro disse assim, olha só, se ele recebeu uma proposta espetacular, não foi do Cruzeiro. E segundo as informações lá, não aparecia o nome do Atlético. Né? Nos contatos que a gente fez com o pessoal, aparecia o nome do Cruzeiro e do Internacional. Eram os nomes que apareciam. Efetivamente. E ele também, ele foge daquilo que o Atlético acabou dizendo, que o jogador que o Atlético estava trazendo era um brasileiro que estava jogando no exterior. Agora, o que mais me assustou foi o tal do nome do Luna. O Luna, realmente, eu tive que procurar do que se tratava. O Luna é um jogador... Estrangeiro. Que joga no Chile. Jorge Luna. Não, porque Luna aqui é nome de mulher, né? Pois é. É verdade, mas é Luna. Aí o Cruzeiro falou assim, olha só, a gente não sabe do que se trata. E eu falei assim, eu também não, tive que ir lá procurar. Eu falei assim, vai que o Cruzeiro andou observando tanto que achou esse Luna que pode ser. Também disse que não é. Então, olha, o momento é muito assim E aí a gente chega à conclusão, o presidente Gilvan, e até pelo dinheiro que o Cruzeiro tem nesse momento, fica tudo muito mais caro, aquela história toda. Disse que de manhã, quando o doutor Gilvan chega lá na sede para trabalhar, diz que tem uma pilha de uns 6, 10, 8... jogadores que podem, aí o pessoal tem que ir lá e tirando, falando assim, não, esse aqui não dá, esse aqui não dá. Você imagina o momento que é esse momento que o Cruzeiro passa de ter que reajustar uma história, e aí passa muito pelo Marcelo. O Marcelo tem sido muito, batendo muito em algumas teclas no Cruzeiro. A questão do Leandro Almeida é uma questão que ele bate muito, a questão do Arouca como... a gente informou agora com o Luciano, essa questão, amanhã é a audiência dele, se ele ficar livre para o Cruzeiro é melhor, se ele voltar para o Santos é pior para o Cruzeiro, porque o salário dele é muito alto, não dava para negociar essa história, então está mais ou menos por aí. A questão do meio atacante é que eu acho que complica, os nomes começam a pulular muito, e como o Everton falou, se ninguém olhava, acho que agora eles estão olhando demais, está parecendo um monte de gente que a gente nem sabe Mas é que eu acho que esses jogadores custam mais barato que os que a gente tem aqui. E às vezes eles podem render mais. Não foi o caso ocorrido no Palmeiras, né, que trouxe meia dúzia e rendeu o Alione e o Cristóvão chamaram a atenção. Então eu entendo e acho que é salutar. É bacana você olhar para esse mercado, porque os jogadores custam menos você buscar em outras praças, até mesmo aqui. Porque qualquer jogador aqui, não estou dizendo qualquer, mas tem uma faixa de jogadores aqui que são cabeças de baga que estão pedindo 250, 300. Também. Então quer dizer, me ajuda aí. Ô Júlia, para dar uma passada para a gente seguir o programa.
Te preocupa o fato de o Cruzeiro ainda não ter um time definido e estar aí nas vésperas de uma estreia na Copa Libertadores? Preocupa, Everton, preocupa pelo que o Cruzeiro apresentou nos amistosos. O Cruzeiro está um time muito lento, com o Júlio Batista. A gente não viu ainda o Cruzeiro com o Arrascaeta. Então, assim, preocupa, mas o Cruzeiro está trabalhando para trazer reforços e também tem esses primeiros jogos do Mineiro que o Cruzeiro vai utilizar, o que tudo indica, o Cruzeiro vai utilizar para entrosar o time, para dar uma liga ali no time mesmo, todas essas pessoas, todos esses jogadores que chegaram. Mas o principal, foi até o que eu falei na terça-feira, o principal para mim é o meio de campo, o volante. O Cruzeiro precisa de um volante. O Arouca seria sensacional, é um sonho do Cruzeiro. O Arouca, para mim, é a melhor opção. Mas o Jean também, que até o Luciano falou agora há pouco, o Luciano falou que o Jean também pode ser um plano B. Então é o plano B do Cruzeiro. E é um excelente jogador também, que tem uma saída de bola muito boa. É um excelente volante. Então, para mim, a principal posição que o Cruzeiro precisa se reforçar, o que mais preocupa é essa posição de volante. Ó, eu recebi uma informação ontem de uma fonte, uma hot, de que o Cruzeiro teria chegado dando voadora na questão do Arouca e que estaria negociando com o Jean. Aí foi atrás do Branco, claro, né? O Branco, o campeão mundial e tal. O Branco falou, ó, eu escutei esse buchicho aqui, porque o Branco tem uma ligação direta com o Fluminense, né? O Branco diz, eu escutei esse buchicho aqui, acho que pode ter alguma coisa. Tá, não ajudou muito, mas ele escutou lá no Rio também. E sobre o Arouca tem um acordo verbal com o Palmeiras, mas não existe uma assinatura no contrato. Então, se o Palmeiras diz, vou te pagar 300, o Cruzeiro fala te pagar 400, ele vem para cá. Entendeu? Exatamente. Então, pode ser que o Cruzeiro, não estou dizendo que vai, pode ser que o Cruzeiro consiga dar uma chapeleta no Palmeiras. Pode. E até porque estava tudo certo. Só para completar isso que o Everton está falando, todo mundo falou, o Arouca, se conseguir desligar do Santos, ele é jogador do Palmeiras. E não aconteceu. Mas o Arouca, então, quer dizer, a negociação continua. Verbal, que não quer dizer nada. Não quer dizer nada. Acho que não. Então, pode ser que o Cruzeiro consiga trazer. O acordo verbal não quer dizer nada. Não, estou dizendo nesse mundo da bola, né? Para nós é que tem. Nós temos um acordo verbal de ídolos. Aqui que é um negócio extraordinário. Olha aqui, então se liga aí, hein? Se liga aí. Deixa eu dar um recado aqui, pessoal. Agora, em 2015, é vida nova. E não adianta ficar aí reclamando do passado, porque o ano começou. Está na hora de você melhorar de vida e realizar o seu sonho de ter uma motocicleta Honda. Porque a hora é agora, amigo. Veja como é simples realizar esse seu sonho com o Consórcio Nacional Honda. Aliás, é muito fácil, é muito barato comprar sua moto Honda com parcelas que cabem no seu bolso. São pequenininhas. Olha só, CG Titan, aliás, não esquece o Titan, CG 150 Fan ESDI, a partir de 148 mensais. Bis 100 ES, a partir de 118 mensais. E fazendo o seu consórcio Honda esse mês, você ganha na hora uma camiseta personalizada Honda. E é muito importante também você comprar seu consórcio com quem é especialista em motocicletas. A marca Honda, você pode acreditar, não se arrisque comprando de qualquer um por aí. Invista seu rico dinheirinho com segurança em uma empresa séria e confiável. Consórcio Honda é a maior administradora de consórcios do Brasil e entrega mais de 35 mil motos todos os meses. A próxima pode ser sua. Vá correndo a uma concessionária Honda e faça já seu consórcio. É Honda! É para acordar todo mundo, pessoal. Olha aqui, de um passado doloroso, eu gosto desse cara, de um passado doloroso, né, ou com a torcida e tal, a um presente vitorioso. Duro caminho percorrido para chegar às suas glórias. Isso é poético. Quem fez esse TP aí? Foi o Genta? Isso é poético, sensacional. É um negócio de Carlos Drummond de Andrade, né? Então é o seguinte, você vê agora com o grande Diogo Ramalho, tá bem, é um new man, novo visual, tudo sobre o que a gente acabou de contar aqui, veja aí. Uma nova era. É isso que o Atlético vive após anos difíceis. Em 2005, o clube amargou o pior capítulo da sua história com o rebaixamento à Série B do Brasileirão, com uma estrutura que está entre as melhores do país, aliada à chegada de craques como Ronaldinho Gaúcho, Tardelli e Victor, e a formação de bons jogadores como Bernard, o time ressurgiu como um gigante. 2012 foi o ano da virada. O time foi vice-campeão brasileiro e, mais do que isso, mostrou
prometeu à torcida que dias melhores viriam. E vieram mesmo. Libertadores, Recopa Sul-Americana e Copa do Brasil. O torcedor com pouco tempo de estrada já se acostumou com títulos. Como é que é ver o Atlético ser campeão desde novinho assim? É muito bom. É uma sensação boa de uns anos atrás, que o Galo também foi rebaixado, né, para a segunda divisão, e ver ele se recuperando, subindo, ganhando cada vez mais títulos e mais títulos importantes. O torcedor se acostumou agora a isso, a títulos, é isso mesmo? Acostumou, é. Agora esse ano vai vir a tríplice coroa aí. E para que as coisas continuem assim, trabalho não vai faltar, com a palavra o presidente. O mais difícil foi feito, a estrutura está montada, você vê que o time ele já vem com a base pronta, né? A comissão técnica também permanece, mas também vem uma obrigação muito maior com a torcida, né? Porque e com todos que estão juntos, tem que continuar ganhando. Hotel imponente, academia estruturada e campos de futebol em ótimas condições são alguns itens disponíveis para que os jogadores do Galo continuem colocando o clube entre os melhores. O clube que todo mundo falava que não ganhava nada, e agora vencendo todos esses campeonatos aí em 4 anos. Acho que a montagem do time, os treinadores que passou aqui também, sempre trazendo jogadores de qualidade. Pois é, Leandro Donizete, quem viveu o passado não quer sair deste presente. Já sofremos muito, já fomos para a Série B, isso foi muito dolorido, né? E tudo, mas graças a Deus agora a nova fase. O melhor momento da história do Atlético pode ser ilustrado pela fala trêmula e os olhos marejados do torcedor. É uma alegria tremenda, muito bom mesmo. O Galo ganhando aí Libertadores, Copa do Brasil, Recopa. Você até se emociona com essa nova fase. Nossa senhora, porque eu não passei o que eles passaram. Bom demais. Mas eu vejo aqui no estúdio também os olhos marejados dos comentaristas. É uma história bonita. Eu achei até que fosse falar do Marcos Rocha. Chamou centro de treinamento. Mas essa história é muito... Mas é salutar. E é muito bacana essa matéria do Ramalho, porque tem uma relação muito grande com essa mudança que aconteceu dentro do Atlético, né? O Atlético, depois desse centro de treinamento, as coisas começaram a funcionar. Você vendeu o jogador, a maior revelação da história do Atlético aconteceu exatamente nesse período aí de Cidade do Galo, né? Então, temos aqui hoje, né, um dos melhores centros de treinamento do mundo, né, o melhor do Brasil, e não sou eu que estou falando, né? Isso já foi pesquisa feita. Dos 5 melhores do mundo, dos 5 melhores do mundo e o melhor do país. E tem uma relação porque o Atlético, de repente, começou a revelar muitos bons jogadores, né? Aí você olha o Marcos Rocha, você vê o Bernard, você vai para o Gemerson, o Dodô, Carlos. A torcida também comprou mais a ideia do time, viu que por trás de tudo aquilo existia seriedade. Então, o trabalho de base é muito bem feito, é referência no país. E depois de quebra ainda chegou o Calil, né, Júlia, que deu uma reviravolta no Atlético e saiu como o maior presidente da história. Ele que tem o pai como o maior presidente, hoje é o maior presidente da história do Atlético. Sem dúvida, sem dúvida. Foram anos, assim, esses últimos anos foram incríveis para a torcida do Atlético, principalmente os 2 últimos, né? Foram 3 títulos inéditos que a torcida ainda não tinha comemorado. Então, um ponto que eu destaco, assim, na verdade, 2 coisas desse momento, assim, do Atlético. A chegada do Ronaldinho Gaúcho eu acho que foi, assim, o que a torcida abraçou o time mesmo, apesar do momento que ele vivia no Flamengo e tudo mais, quando a bola rolou, né? Mas assim, quando a bola rolou mesmo, a torcida viu um ídolo mundial jogando com a camisa do Atlético. Então, isso eu acho que contagiou a torcida também. Fora o Independência também, que foi um palco assim de muitas vitórias do Atlético, um palco de um caldeirão mesmo. Então, uma mudança radical. Uma mudança radical, e é impressionante como que uma coisa realmente leva a outra, né? O centro de treinamento, um dos melhores do mundo, aí levou a uma categoria de base cada vez melhor, jogadores formados, realmente grandes revelações, Dodô, Bernard, você falou muito bem aí. Então, junto com a torcida, junto com o estádio, junto com os próprios ídolos, o Tardelli de volta, o Vitor com aquele pênalti histórico na Libertadores. Então, uma coisa leva a outra. Então, quando o momento é bom, quando começa um momento bom, com aquele vice-campeonato brasileiro lá de 2012, aí não tem como dar errado. Realmente, não tem jeito. Daqui a pouco a gente vai continuar falando sobre isso, mas deixa eu chamar a atenção aqui. Eu estou tão incomodado com esse barulho na redação aqui que eu não tô conseguindo falar, você quer saber? É muita resenha, mas nós é que estamos no lugar errado, eles estão no lugar certo. Olha,
Fala aí, ídolo, porque você é um cara que um dia desse você veio falar comigo aqui, ó, eu viajei pela Alemanha, rodei a Alemanha toda nas minhas férias e nenhum centro de treinamento na Alemanha é melhor que a cidade do Galo. Eu fui nos estádios, não fui nos CTs, mas... Você tem que me ajudar a mentir, pô. Não, mas sabe por quê? Porque entre os 5 lá tem um ou dois da Alemanha, que são mais ou menos do nível do Galo. Ó, o CT é perfeito, né? É mais do que essas comparações, dá toda a estrutura que os jogadores precisam, não tem nada para reclamar, então não tem mais o que elogiar. Eu acho que o grande ponto de virada para essa nova trajetória do Galo foi a ambição do Alexandre Calil. Foi a grande forma de pensar que o Atlético é gigante, que tem que pensar sempre na melhor forma possível e buscar grandes jogadores e mais. Conseguir concretizar essa ambição, porque não adianta só pensar na prática, tem que conseguir concretizar os negócios. Então, trouxe o Ronaldinho Gaúcho, mas trouxe o Vitor, né? Tirou um grande goleiro de um grande clube brasileiro, pagando um valor elevado. Trouxe o Heber, que já era um cara muito badalado, que muita gente queria. Trouxe o Tardelli de volta, que foi preponderante. Então, para mim, o que foi determinante é isso. E agora o silêncio aqui está tão grande que eu tô achando até estranho. Você parece que acostumou a fazer o programa com ruído aqui. Eu nunca vi um silêncio tão grande aqui na redação. O pessoal começou de novo. O pessoal começou de novo. Ai, meu pai do céu. Deixa eu falar da super promoção no consórcio Zema Potencial para eu relaxar aqui, pessoal, porque temos para você planos para veículos novos e seminovos com parcelas a partir de R$ 396, sem juros, totalmente sem juros. Não é financiamento, não. Você só tem que economizar apenas R$ 13 ao dia e realizar o sonho do seu carrão. Então você vai ligar agora 0800 727 0693. A sua ligação fica registrada e aí um consultor entra em contato com você para explicar todas as vantagens que só o consórcio Zema Potencial tem para você. E tem também para imóveis, hein? Créditos de 50 a 900 mil reais para a compra do seu imóvel. Você vai ligar e o consultor vai montar a proposta personalizada para você sair já do aluguel com parcelas excepcionais, hein? Pequenininhas, a partir de R$ 460 reais. Você pode comprar sua casa, apartamento, lote, sítio, pode construir também ou reformar. E se você não tem recurso para ofertar o lance, nós temos a solução. Você pode ofertar parte do seu crédito com lance, usando, inclusive, de repente até o seu carro, pode ser, né? Mas você pode, inclusive, um lance contemplado, a sua parcela pode cair ainda mais. Se você entra com lance, a parcelinha fica pequena. Além disso, você também pode usar o seu fundo de garantia. Confira o regulamento, porque a promoção é para quem fechar hoje. O veículo usado também vai entrar como lance. Então não perca a oportunidade, 0800 727 0693. É Consórcio Nacional Zema Potencial, fazendo por você e fazendo sempre o melhor. Promoção apenas para fechar agora. Então tem que ligar agora. De repente você compra um imóvel, sei lá, um apartamento de 500 mil, aí pode usar parte do seu fundo, pode entrar com o seu carro como lance. O negócio é você resolver o seu problema. 0800 727 0693. E aí, gente, eu posso chamar? Então deixa eu chamar. O Marcos Rocha, pessoal. Ah, tá. Então, pera, não é para chamar o Marcos Rocha, que ele não quer falar agora. Então você fala, Dimara. Você já fez o consórcio Zema Potencial, Dimara? Então fala comigo aí, então, do seguinte. O Cadu chegou aqui cravando que o Cárdenas é do Galo. E você, o que tem de informação? Na verdade, o que a gente disse é que ele difere um pouquinho das características e da história do que o Atlético disse que iria comprar. Eu posso falar um pouquinho dessa história de agora há pouco da questão da mudança, do CT e tal, e até porque depois vem o Marcos Rocha. Você só consegue revelar jogadores e ter essa base forte quando você tem uma estrutura também forte, né? Quando a gente fala assim da importância que o Calil teve, o Calil não teve importância só como presidente, não. O Calil teve a importância dele como diretor de futebol, quando ele faz a mudança efetiva para que o Atlético tivesse o CT, que fosse no início dele só aquele campo, porque ninguém sabe o que a gente passava para fazer uma cobertura do Atlético. Quando o Atlético ficou sem poder treinar na Vila Olímpica, né, que também estava sendo transformado naquele parque aquático, virou uma confusão danada, a gente ligava de manhã para saber onde o Atlético treinava. O profissional, a gente não sabia. Você imagina o que acontecia com a base. Ou seja, você não tinha nem... Os hotéis, Dimara, que o Atlético ficava quando ia jogar fora. Exatamente. Como que mudou num contexto... A gente fala muito do Alexandre Calil, presidente, mas o Alexandre Calil, diretor, ele foi muito importante, porque aquela obra do CT, o terreno e tudo, quem comprou foi o pai dele. Então ele quis fazer ali, mudar essa história e trouxe isso não só para o profissional, como para a base. Quando a gente vê tudo que acontece hoje, quando a gente vê o Marcos Rocha chegando, se você pegar
pegar desses jogadores que fizeram da base, que enfrentaram esse tipo de situação, e eles te contarem a realidade. O aplauso é para mim? Não, é para falar baixo. Então tá ótimo. Então, quer dizer, isso tudo faz com que ele seja o que ele é hoje. Canal da Merenda. Né? E vamos, na época, também a Toca da Raposa, quando foi feita a 2, ela também estimulou isso para o Atlético, porque assim, o Cruzeiro chegava ao seu segundo centro de treinamento e o Atlético não tinha o seu primeiro. Então, esta rivalidade, muitas vezes, ela foi extremamente determinante para que o Atlético também se movimentasse. Tem aquela história famosésima, né, do Calil entrando de bicicleta no centro de treinamento, lá na Toca da Raposa, para conhecer, né, o porteiro falou, mas o senhor vai entrar aqui? Ele falou, que só dá uma voltinha, ver como é que é. E é verdade. Então, quer dizer, tudo isso fez com que o Atlético chegasse nesse ponto que ele chegou hoje. Não é só o futebol, é a estruturação. Quando ele virou presidente, ele trouxe profissionais para fazer o choque de gestão, que mudou financeiramente o que o Atlético podia fazer. Então, é um conjunto que fez com que o Atlético chegasse a esse momento. E acho que isso tem sempre que ser falado. O choque de gestão Deixa eu chamar um rápido intervalo, a gente vai para um rápido intervalo, mas é jogo rápido, é laicar, um minutinho só. E na volta assim, aí você vai ver o Marcos Rocha falando. Até já.